Meus irmãos, nós estamos nesse mês de outubro trazendo uma série sobre as orações de Jesus, pensando e refletindo sobre o entorno daquilo que aconteceu em alguns momentos célebres dos evangelhos em que Jesus orou. E na abertura dessa série, na semana passada, nós falamos sobre a oração de Jesus no Getsemane. Uma oração que marca um tempo, um momento, preste Jesus a ser entregue aos soldados, mas ao mesmo tempo uma experiência em que Jesus tem com seus discípulos e todo o ensinamento, o enredo em torno da oração de Jesus. Hoje nós vamos ter também mais uma narrativa de evangelho que traz uma oração de Jesus, uma oração curta, mas no enredo dessa oração, ao redor de tudo aquilo que está acontecendo e em que acontece essa oração, nós temos situações aqui de morte, nós temos situação de choro, nós temos um drama acontecendo e o próprio Jesus Cristo nos trazendo uma grande lição sobre a oração. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32, e nós vamos até o versículo 42. Com a Bíblia aberta, eu queria te perguntar antes da leitura, se você já viveu ou vive alguma experiência em que algo tão importante que você tinha para falar para alguém, você sentiu que não foi ouvido, não foi ouvida. Nós pastores, e talvez alguns de vocês aqui também acompanhando, seja em terapia, um profissional também da área, sabe que esse é um dos motivos de muita crise num casamento. É algum dos cônjuges falar e não se sentir ouvido ou não se sentir ouvida. Não está tendo uma comunicação, não está tendo uma resposta. Muitas crises também entre relacionamento de pais e filhos, e principalmente em determinadas fases em que o adolescente ou o jovem, ele faz questão de querer romper esse vínculo de responsabilidade, de autoridade, a depender, não é, do gênio desse adolescente ou desse jovem, se ele for muito genioso, onde o pai fala, a mãe fala, mas ele também faz questão de não dar ouvidos. E é uma experiência tão ruim, não é? Falar e não ser ouvido, principalmente quando a fala do pai, da mãe, quando a fala de um orientador, no caso meu também de um pastor, é uma fala cujo objetivo maior é a proteção, é o querer bem. Falar e não ser ouvido quando a sua razão de falar é o bem, a melhora da outra pessoa, chega a ser frustrante muitas vezes. Falar e não ser ouvido. Às vezes, irmãos, a gente tem também essa impressão, e repito, uma impressão, de que quando oramos, às vezes, Deus não está ouvindo. De que quando clamamos, às vezes, Deus não está se importando com o que nós estamos orando. Então, no texto que nós vamos ler agora, você tem uma espécie de clamor embutido no desespero dessas pessoas, dessas irmãs, cujo irmão está doente para a morte. E elas deixam claro no seu discurso que havia uma oração e que aparentemente parece que elas não foram ouvidas. Mas nós temos aqui Jesus Cristo, e como eu bem falei, essa série é o Jesus que orou. E tem uma oração de Jesus aqui também, que é muito importante para o nosso crescimento. João 11, a partir do versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Isso aqui é só um trecho de uma história de muita dor, de pranto, de tristeza, uma citação única na Bíblia do Jesus chorando, mas é também um texto que posteriormente, e você sabe disso, esse milagre aqui, ele é visível. Lázaro sai desse túmulo aqui, ele abandona o lugar da morte para ter vida. Mas eu quero me concentrar principalmente nesse diálogo que nós estamos vendo aqui. Nós temos alguns personagens nessa história, entre elas a irmã Maria, Marta. Nós temos esses judeus que estavam pranteando já esse sepultamento acontecido. Nós temos Jesus, que chega na história, e segundo a palavra de alguns, um Jesus que, para a impressão desses humanos, chegou atrasado, chegou depois. E um Jesus alvo de muito questionamento. Por que demorou? Por que ele não curou? Ele não tem poder para isso? Então há de acontecer alguma situação, algum contexto em que Jesus não quis curar esse homem. E as pessoas então começaram a levantar questionamentos. E isso muitas vezes acontece com a gente. Justamente quando há essa aparente impressão de que uma oração nossa não foi ouvida, não foi atendida. A gente quer saber o porquê. Mas por que, Deus? O que foi que eu fiz? Quem nunca passou por isso? Qual é o crente que nunca passou por uma oração em que ele acha que não foi ouvida e começa a procurar em si próprio o motivo? Será que foi aquilo que eu fiz ontem? Será que eu estou em pecado? Será que é porque eu faltei o culto? Será que é porque faz 2 meses que eu não ceio? E as pessoas vão levantando vários questionamentos. Aqui do versículo 32 ao versículo 36, tem essa aparente situação em que houve um clamor e ele não foi atendido. Olha as palavras aí de Maria: se o Senhor não tivesse, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Olhando para uma possibilidade passada. Olha, nós confiamos num Deus que está além do tempo, Deus que habita a eternidade. Condicionar o poder de Deus ao nosso tempo já é um questionamento de fé. Ah, se o Senhor tivesse feito antes, agora estava tudo certo. Mas será? Será que não é a impressão humana sobre o tempo, sobre o agir de Deus? Será que quando oramos, realmente estamos dispostos a dizer: Deus, cumpra a tua vontade no teu tempo? Ou será que muitas vezes uma frustração de alguém que acha que sua oração não foi ouvida é porque a gente colocou expectativa e talvez
na nossa oração, a gente já tenha colocado até a agenda para Deus cumprir num determinado tempo. Pois é, somos desafiados a confiar em Deus. Mas, gente, eu estou falando aqui de uma doença. Aqui, se você olhar um pouquinho antes, no versículos 5 e 6 desse mesmo capítulo, olha o que diz. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Gente, imagina o crescente desespero dessas irmãs ao ver um irmão que está doente para a morte, e Jesus demorando, e Jesus gastando tempo com outras coisas, e Jesus não atendendo o pedido delas, vem ver o nosso irmão, enquanto ainda está doente. Gente, 2 dias, para quem está desesperado, 1 minuto é muita coisa. Para quem está desesperado, um aguarde um momento é muita coisa. Quando você está com muita dor e vai no médico, você quer que ele resolva o mais rápido possível. Aguarde um pouco, não tem esse aguarde um pouco. O aguarde de Jesus foram 2 dias. E o texto ainda fala, no versículo 5 que eu acabei de ler, que Jesus inclusive amava Lázaro. Amava as irmãs de Lázaro. Puxa vida, se ele ama, mas por que demorar tanto? Por que 2 dias? Por que a doença avançar para a morte? E um Deus que sabe todas as coisas, permitir que isso acontecesse. Irmãos, é bem provável que eu, a começar de mim, e cada um de nós que aqui estamos, se lá estivéssemos, teríamos feito o mesmo questionamento para Jesus. Por que o Senhor não chegou antes? Por que o Senhor não veio antes? O Senhor não ama? Por que o Senhor não deu a atenção devida? E às vezes é isso que a gente levanta no nosso coração, nem compartilha por vergonha, mas dentro da nossa grade de orações, dentro das nossas orações. Mas Deus, por que o Senhor ainda não respondeu? Por que o Senhor ainda não resolveu aquele problema? Por que o Senhor se demora tanto para me atender? Será que Deus está me ouvindo? E o texto, ao mesmo tempo, agora, entre ainda os versículos 32 a 36, deixa claro que esses 2 dias não é de um Jesus que não se importa, ou de um Deus que nem ouve a oração, ou de que mesmo Jesus amando essas mulheres, ele se demorou por falta de atenção. Não, esse amor que a Bíblia diz que Jesus tinha por eles, é genuíno, e é tanto que o texto fala que primeiro, ao ver a irmã de Lázaro chorando, Jesus se comoveu, Jesus sentiu o choro dela. Isso é empatia, isso é se conectar à dor do outro, e Jesus se comove, ele se importa sim, e então isso já quebra o primeiro discurso, de que ele se demorou por falta de importância, de que ele deixou passar tempo demais. Tem algo de Deus acontecendo aqui. Mas humanamente falando, para essa irmã, não tem como entender, porque a morte chegou, a morte bateu, a morte aniquilou, atingiu a Lázaro. Então já não há mais solução. Mas que milagre é esse, irmãos? Que poder é esse? Que se resume à resolução de uma doença, senão o poder de Deus que é ilimitado e vai além disso. Mas para nós, discutir o poder de Deus, conhecendo já o adiantar dessa história, é fácil. A gente já sabe que Jesus trouxe a Lázaro ressurreto de volta para fora do túmulo. A gente já conhece essa história. Mas tente se colocar no lugar dessa irmã, quando essa história, a resolução dela ainda não aconteceu. Mas o texto diz mais, além de um Jesus empático, que se comove com o choro da irmã de Lázaro, agora Jesus, e o versículo menor da Bíblia diz, Jesus chorou. Jesus chorou. Não apenas ele sente a dor dela,
se comovendo por ela, mas Jesus demonstra que ele também sentiu dor. Ele chorou. Um choro adulto, e você sabe muito bem, porque somos adultos aqui, não é um choro para pedir comida que uma criança faz porque ela ainda não sabe se comunicar. Não é um choro de um dente nascendo, de um ouvidinho doendo, que vai tirar o pastor Vitor e a Thay do sono daqui a algum tempo, ou por muitas noites. Mas não desejo isso para o pastor Vitor. Mas ele vai ter que experimentar isso como pai. É um choro, porque a Vitória ainda não sabe dizer, olha, está me incomodando esse dente nascendo, coloca aqui um remedinho, meu ouvido está doendo, me ajuda, eu estou com fome, venha me ver, me dê de mamar. A Vitória ainda não sabe fazer isso. O que a Vitória faz é chorar, a filha do pastor Vitor. Mas um choro adulto, irmãos, um choro de um homem crescido, maduro. Esse choro de Jesus não é pedindo comida, não é dizendo que o ouvido está doendo, é um choro de dor por aquilo que ele está experimentando, a morte de um amigo. Agora olhe que impressionante, Jesus é Deus, Jesus sabe todas as coisas. Jesus havia prometido inclusive para outra irmã, Marta, que tudo isso redundaria para a glória de Deus. Jesus já sabia o resultado, é lógico que ele sabia. E ele chora. Ele chora pela morte, sabendo que ressuscitaria. Jesus chora. Ele se importa, gente. Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com a tua dor. Ele se importa com a tua oração. Essa pseudo-impressão, esse achismo que muitas vezes pode permear os nossos questionamentos de fé. Se Deus está do outro lado ouvindo um clamor, uma oração, um pedido nosso, Jesus demonstra, deixa claro que Ele se importa sim. Ele se importa conosco. Ele chora e isso ainda serve como exemplo para aqueles que estavam ali em volta, os judeus que ali estavam, pranteando junto com essa família. Eles reconhecem que Jesus tinha um carinho, um afeto especial com Lázaro, com as suas irmãs. Jesus amava Lázaro. E se eu tenho uma coisa que eu preciso perguntar para vocês sobre a nossa relação de oração, de pensar que Deus ouve a nossa oração, de que Jesus se importa conosco, se esses judeus, nesse contexto, perceberam ao choro de Jesus, de que ele amava Lázaro, deixa eu te perguntar uma coisa, Jesus te ama? Jesus te ama? Jesus nos ama, gente. A palavra de Deus diz que é por amor que Deus entregou seu Filho, que foi por amor que Jesus se entregou. A gente não precisa mais vê-lo chorando para que o significado do amor se faça cumprir em nós. Jesus me ama porque ele chora por mim. Não, a gente tem uma prova muito maior. Jesus me ama porque ele morreu por mim. Jesus nos ama porque ele morreu por nós. Então você já tem essa prova. E não foi por choro, foi pelo sangue derramado naquela cruz. Jesus te ama, meu irmão. Se Ele te ama, Ele se importa contigo. Se Ele te ama, o nosso Deus ouve as nossas orações. O texto avança, e a partir do versículo 37 até o versículo 40, você tem esse ambiente de dúvidas que é gerado em meio a tudo isso. Um clamor, um pedido para que Jesus vá resolver, traga uma cura diante de uma doença para a morte, um tempo em que Jesus levou até chegar aqui e não resolveu a cura, Lázaro morreu, um Jesus que é percebido como alguém que se comove e que se importa e que chora, mas a partir do versículo 37, o povo que ali estava, eles começam a questionar até mesmo o poder de Deus em Jesus Cristo. Mas vem cá, não é esse que cura o cego? Não é esse que traz e faz milagres e faz acontecer? Pessoas duvidando do poder de Jesus. Pois é, meus irmãos, quando a gente não tem uma experiência genuína com Jesus Cristo, quando o nosso lado humano está gritando, nos levando a fazer questionamentos,
mesmo quando somos crentes, batizados, e vivenciando uma experiência eclesiástica, servindo na igreja, nós corremos o risco de em algum momento duvidar, de em algum momento trazer um questionamento. E às vezes, e normalmente, isso acontece quando é algo que nos atinge diretamente. Porque falar para o outro que está passando por uma dor, que está clamando por algo há tantos anos, orando a Deus e não vendo-o agir, dizer para o outro que espere no Senhor, tenha paciência, Deus, Ele tarda, mas não falha. E aí a gente pode trazer vários jargões aqui do mundo gospel para falar de um Deus que pode agir depois. Mas isso é falar para o outro. Quando é com a gente, quando quem está orando, quem está clamando somos nós, é difícil. Essas frases parecem que não funcionam para a gente, funciona para o outro. Parece que não adianta mais para a gente, quando é conosco. E por isso que às vezes, dói ouvir essas frases que a gente fala para outros, mas quando falam para a gente, e aí você pode até dizer, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe há quanto tempo eu tenho orado por isso. Pois é, o povo duvida do poder de Jesus. Marta, ela tem dúvidas do poder de Jesus, Marta. Porque quando você volta agora, poucos versículos, 21 e 22, olha o que Jesus disse para Marta. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Isso é Marta, gente, dizendo para Deus, para Jesus Cristo. Marta dizendo, e assim como Maria fala posterior, aqui no texto que lemos, que Jesus podia ter chegado mais cedo e ter resolvido o problema. Só que Marta, diferente de Maria, ela tem esse acréscimo. Ela fala, eu sei que o Senhor pedir a Deus vai ser atendido. Puxa vida, que fé é essa que Marta tem? Ela está em sofrimento, assim como a irmã, ela está em dor, mas ela confia no Senhor. Mas agora, poucos versículos depois, quando Jesus, diante do sepulcro de Lázaro, pede para tirar a pedra, é Marta, essa que diz que confia no poder de Deus em Jesus, essa que diz que tudo que Jesus pedir vai ser resolvido. O que é que ela diz? Já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, Senhor, já deu, ó. Já não é mais tempo. Que fé é essa que Marta tinha? E que fé é essa que levou alguns minutos para acabar? Ela não tinha falado que o que Jesus pedisse aconteceria. O que está acontecendo na vida de Marta? Gente, muitas vezes a nossa fé ela é golpeada pela razão mesmo. Muitas vezes na nossa caminhada, a nossa fé é estabelecida, você tem confiado no Senhor, você tem orado, você tem buscado, você sabe que Deus está te ouvindo, mas o golpe da razão, quando nos atinge, vem de tal modo que muitas vezes a gente pode até chegar à conclusão de que já não adianta mais orar. Pelo visto, não tem mais resolução. Eu já ouvi pessoas dizerem isso por outras pessoas. Ah, pastor, por fulano de tal, já não adianta mais orar. Aí é caso perdido. Caso perdido. Você já ouviu essa expressão? Pois é, eu já ouvi. Eu já fui caso perdido. Eu já tive que lidar com casos perdidos. Eu já vi e vejo ainda hoje pessoas consideradas casos perdidos. Lázaro, o corpo já emitia mau cheiro de forma racional, é também um caso perdido. Talvez eu e você, mais uma vez, se estivéssemos lá, também formaríamos um coro com Marta. Senhor, deixa o morto ser sepultado, já está em decomposição,
talvez muitos de nós até com expressões científicas. Ah, Senhor, esse aí, olha, nesse estado que ele já está, aí você teria uma explicação, uma visão racional de um corpo que já não tem mais vida e que provavelmente não teria, mesmo que por milagre, ter uma vida de qualidade, porque afinal de contas, já em decomposição, que vida, que qualidade de vida essa pessoa teria. Mas, meu irmão, a gente está falando aqui de milagre. A gente não está falando aqui de resolução científica. A gente não está falando aqui de resolução racional. Nós estamos falando de milagre. E se estamos falando de milagre, não é tão somente porque eu estou lendo um texto que relata o milagre, mas é porque eu creio num Deus de milagre. É porque você que está aqui nessa noite, você está numa igreja que prega um Deus de milagres. É porque você que experimenta uma nova vida em Jesus Cristo, você é alvo de milagre do Senhor. Nós todos somos alvo de milagre. É por isso que as nossas orações, além de ouvidas por Deus, você tem que confiar nesse Deus de milagres. Nesse Deus que, assim como Marta, minutos antes havia falado, eu sei, Senhor, que tudo que o Senhor pedir, Ele vai fazer. Confia no Senhor Jesus. Como está a nossa confiança, irmãos? A gente também não tem que confiar em Jesus para fazer uma oração para Deus. Nós não somos ensinados pela palavra a orar em nome de Jesus, por meio de Jesus, o caminho? Pois é, a gente também experimenta, assim como Marta, essa intercessão em Cristo Jesus. E precisamos confiar. Confiar num Deus de milagres. Porque, por fim, e finalmente, chegando à oração de Jesus, Deus ouve. O versículo 41, eles tiram a pedra e agora Jesus ora, finalmente. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha a oração de Jesus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Uma oração tão curta, mas tão significativa. Foi atendido, sabe, teve resposta, a oração saiu de mim e chegou nele. Mas aqui, gente, se trata entre Jesus e Deus. E o próprio Jesus explica no versículo 42, aliás, eu sabia, ainda na sua oração, né? Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus orou aqui para que sirva de exemplo. Jesus orou aqui para publicamente mostrar gratidão a Deus, deixar claro que Deus ouve a oração e ainda mais, manifestar o seu relacionamento com Deus. São lições maravilhosas para nós, irmãos. São lições que a gente tem que carregar para a vida. Deus ouve, Deus se importa com a minha oração, e a minha vida de oração e a minha gratidão num Deus que ouve, tem que servir de exemplo. Tem que servir de exemplo para que outros creiam nesse Deus de todo poder, para que todos saibam que em Deus eu posso confiar, para que as pessoas entendam, meu irmão, minha irmã, que Deus ouve a minha e a tua oração. Sabe, ainda hoje, espalhado por todo esse território nacional, que tem uma influência ainda muito forte de uma religiosidade católica, romana, há pessoas que acreditam que precisam de um terceiro para orar por ele. E aí quando conhecem um crente na empresa, na família, no trabalho, diz: olha, tu que é mais perto de Deus, ora aí por mim. Quantos aqui já não ouviram um pedido desse? E a oração de Jesus é para servir de exemplo, que Deus ouve, que Ele se importa e que é acessível. Deus ouve a tua e a minha oração. Ah não, eu tenho que marcar um horário com o pastor, porque eu preciso comunicar ao pastor esse pedido de oração, porque aí quando ele orar, sabe, o WhatsApp de Deus tem o nome dos pastores no favoritos. Quando é o pastor que ora, Deus vê na hora chegando a mensagem no WhatsApp dele.
Meu irmão, minha irmã, você é favorito de Deus. Você está lá também, nesse WhatsApp. Você é também, e conta também, assim como eu, como povo de Deus. Um povo que Ele escolheu para amar. Um Deus que enviou seu Filho. E que o ato de Deus de amar o mundo e enviar seu Filho, já é toda a demonstração de que Ele nos ama, de que somos alvo desse amor de Deus. Jesus orou para que sirva de exemplo a todos que ali estavam, e que Deus ouve. Imagine, irmãos, a atitude desses que agora há pouco estavam duvidando do poder de Deus através de Jesus, desses que estavam agora há pouco questionando se Jesus tinha poder mesmo para resolver aquele problema, dessa irmã que questionava, dessas duas irmãs que questionavam a demora de Jesus, e pelo fato dele ter se demorado, o irmão acabou morrendo. De Marta, que disse para Jesus que confiava que tudo que ele pedisse a Deus seria resolvido, mas agora já desconfiava de que não adiantaria mais, pelo cheiro emitido de um corpo em decomposição. Jesus orando para servir de exemplo para todos, serviu de exemplo para todos aqueles que estavam ali, de que Deus ouviu sua oração. Antes mesmo do corpo sair, Jesus já está agradecendo. Antes mesmo da resolução do problema, de ver o milagre, porque Jesus já sabe do milagre, Jesus é o milagre, Ele já sabe, mas antes das pessoas comprovarem, porque isso é um defeitinho nosso, né? A gente quer comprovar para agradecer. Antes disso, Jesus já agradeceu. E assim, eu quero encerrar fazendo minhas as palavras dos filhos de Corá no Salmo 88, versículo 1 e 2. Salmo esse que também já virou canção. Salmo 88, versículos 1 e 2. Diz a palavra de Deus: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Essa compreensão que o povo antigo tinha de um Deus que tem ouvidos, de um Deus que tem uma forma humana e que se inclina, ou seja, que atende, que se importa, que se abaixa para ouvir o que pedimos. É uma expressão de fé, é uma expressão de um povo que mesmo sofrido, acredita que Deus está ouvindo. Pois é, o que podemos aprender com Jesus que ora, um Jesus que orou hoje, é que Deus ouve nossa oração. É claro, irmãos, que nem sempre a resolução de tal oração é do jeito que você está desenhando para Deus. Tem muito de Deus a aprender, em lições até por meio da dor. E eu sei que é difícil ouvir isso com quem já está passando pela dor, ou passou pela dor, vai experimentar a dor. Eu sei disso, é difícil. Foi difícil para esse povo entender como é que esse homem ama Lázaro e deixou ele morrer. Foi difícil para essas irmãs assimilarem um Jesus que desenvolvia afeto por essa família, mas demorou 2 dias para chegar. Foi difícil entender que quando Jesus mandou tirar a pedra desse túmulo, era para trazer Lázaro de volta à vida. Foi difícil entender tanta coisa, mas não é por causa da dificuldade de compreensão que o poder de Deus vai deixar de se manifestar. Milagre é milagre, meu irmão, não importa se você entendeu ou não. Vontade de Deus é vontade de Deus, não importa se você aceite ou não. Então, o que aprendemos com a oração de Jesus é que a oração de Jesus serve como exemplo. Exemplo de que Deus nos ouve, Deus se importa conosco, que Jesus, Ele chora, Ele sente a nossa dor também, mas que acima de tudo, esse Deus, um Deus de milagres, está pronto a realizar sua obra na nossa vida, na vida daqueles pela qual oramos. Não entendemos o quadro por completo,
ou como Deus vai solucionar, como Deus vai fazer. Mas, meu irmão, minha irmã, demore 2 dias, 2 anos, 2 décadas. O que é o tempo para o nosso Deus? O que é o tempo? Eu não sei quanto tempo você está orando por algo. Eu não sei quanto tempo você tem colocado seu joelho no chão, você tem clamado ao Senhor. Eu não sei se você chegou em algum momento de pensar que talvez aquela determinada oração já não é mais nem ouvida por Deus. Eu não sei se você hoje está aqui, mas a razão está dizendo que você não precisa mais nem orar por isso ou aquilo. A razão, porque parece que não vai ter jeito mesmo. Eu não sei se quando você vem num culto de oração, quando você vem num domingo, você já está orando, mas lá no fundo você já está pensando que aquela pessoa é uma causa perdida. Eu não sei, meu irmão. Mas o que a gente aprende com Jesus é que não existe causas perdidas. O que a gente aprende com Jesus é que o poder de Deus se manifesta segundo a sua vontade. E essa vontade, ela manifesta graça, ela manifesta amor. Então, que a nossa oração seja reavivada. A gente muitas vezes, no meio evangélico, fala de reavivamentos, de manifestações de fé, mas muitas vezes o que nos falta é básico na fé, é reavivar a nossa oração, reavivar o nosso dialogar com Deus, reavivar a nossa fé em clamar ao Senhor. Isso é básico na fé, é básico. O novo convertido, ele tem uma oração tão fervorosa. O novo convertido, ele acredita que Deus vai fazer tudo na vida dele. E às vezes o que falta para a gente é isso. Reavivar a nossa oração. Que Deus assim faça em nós. Traga de volta aqueles pedidos antigos. Porque não existe causa perdida. Vamos orar nessa hora. Incline sua cabeça. E clame ao Senhor. Fale com Deus aí. Você sabe o significado dessa oração de Jesus hoje na tua vida? Você sabe o significado de um homem que morreu e foi ressurreto pelo poder de Deus? Você sabe o que isso significa para você? E eu quero que você, em nome de Jesus, ore por isso. Ore por isso. Por esse significado na tua vida. O que você tem a aprender com essa oração de Jesus? Com esse exemplo que Jesus deu? O que nós temos a aprender? Ore. Fale com Deus. Pai, como igreja do Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti, ó Pai. E clamar, Senhor. Atende o nosso clamor. Ouve o nosso pedido, Senhor. Ainda, ó Pai, que aquele meu irmão, aquela minha irmã, tenha de repente desistido de determinado clamor, Senhor Deus. Porque tem se demorado. Na nossa contagem de tempo, parece uma eternidade, Deus. Oh, Pai, mostra, Senhor Deus, apresenta-se diante desse irmão, dessa irmã, pois aprendemos com a Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor não tapou os seus ouvidos. Assim como o salmista aqui disse, inclina o Teu ouvido ao meu clamor, ao nosso clamor como igreja, Pai. Deus amado, a gente orou tanto tempo por ver melhoras no missionário Jones, e no Teu tempo a gente viu, Senhor Deus. A gente tem orado, Pai, e parece que demora tanto. Uma melhora definitiva do pastor Marcel. Oh Deus, parece que demora tanto, ó Pai, de vê-lo aqui, Senhor Deus, cultuando com a gente, contando o seu testemunho de vida, Senhor. Parece que está demorando, Deus. Mas, Pai, faz ali a Tua obra. Mas, Deus, o que são 2 dias para o Senhor? O Senhor é da eternidade. A Tua obra já começou na eternidade. A Tua cura já aconteceu na eternidade, Deus. Nos ensina a aprender as lições do tempo também, ó Pai. Aqui, Senhor Deus, também tem irmãos, ó Pai, que tem orações que duram já há tanto tempo. Ou que talvez orem por alguém,
mas que aparentemente essa pessoa já não tem mais jeito, Deus. Também tenha saído dos nossos lábios que o fulano ou a cicrana é uma causa perdida. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia dessa boca que falou isso, Pai. Pois para o Senhor não existe causa perdida. Não existe um corpo em decomposição que não possa ser alvo do teu milagre trazido à vida, Senhor Deus. Oh Deus amado, tira também do coração qualquer amargura que houver de alguém que pense, Deus, que o Senhor não se importa com a dor dele, com a dor dela, Senhor Deus. Pai amado, o Senhor aqui na terra, em vida, em Cristo Jesus, chorou por Lázaro, chorou pela dor das suas irmãs. Por que não também imaginar, pensar que o Senhor se importa também conosco? Pois assim como o Senhor ama Lázaro e as suas irmãs, amou-os, o Senhor também nos ama, e nós sabemos disso, Deus. Nós sabemos que somos amados de Ti. Então, Deus amado, lava, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa alma. Se temos duvidado, se temos questionado, se a razão está falando mais alto, se temos deixado de orar, esquecido de orar, Senhor, reaviva a nossa oração, reaviva a prática de oração do Teu povo, ó Pai. Que o nosso joelho volte a se dobrar diante de Ti, que o nosso jejum volte a acontecer com foco, com propósito, com intenção. Que a Tua igreja se dobre diante do altar do Senhor, busque ao Senhor e encontre o Senhor. É assim que eu oro, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.